Madre Teresa de Calcutá, bem-aventurada. Imagine largar tudo, deixar para trás uma vida confortável e abraçar os mais pobres entre os pobres. Assim começou a história de Agnes Bojaxhiu, a mulher que se tornou Madre Teresa de Calcutá, um ícone global de compaixão e amor ao próximo. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória da santa que revolucionou o mundo com seu exemplo de caridade, descobrindo como ela seguiu sua vocação até os confins da terra. Acompanhe até o fim para conhecer cada detalhe inspirador da vida de Madre Teresa e como seu legado continua a transformar corações e almas. No dia 5 de setembro, a Igreja celebra a bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá, Mãe dos Pobres, que entrou para a glória em 1997. Agnes Goucha Bojaxhiu veio ao mundo em 1910, na cidade de Skopje, que então fazia parte do vasto Império Otomano e hoje é a capital da Macedônia do Norte. Filha de pais albaneses, nasceu numa região historicamente disputada por diversas nações e que, posteriormente, seria integrada à antiga Iugoslávia. Desde cedo, Agnes foi educada numa escola pública da atual Croácia, também situada na Península Balcânica. Logo após, ingressou na Congregação Mariana, uma associação católica destinada a crianças. Aos 12 anos, já sentia claramente sua vocação religiosa. Em 1928, com a aprovação dos pais, Agnes ingressou na Congregação das Irmãs de Loreto, uma comunidade missionária que atuava em sua região. Sua jornada a levou à Abadia de Loreto, localizada na Irlanda do Norte. Em 1931, fez seus votos de pobreza, castidade e obediência, assumindo o nome de Teresa em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecida como a padroeira das missões. Após professar seus votos, Teresa foi enviada à cidade de Darjeeling, na Índia, onde as Irmãs de Loreto administravam um colégio. Posteriormente, ela foi transferida para outra escola em Calcutá, onde ensinou História e Geografia por 17 anos para as crianças das famílias mais abastadas da cidade. Sua competência e dedicação a levaram a ocupar o cargo de diretora da instituição. Contudo, o cenário de extrema pobreza nas ruas, com crianças desamparadas, idosos moribundos e pessoas gravemente doentes, a tocava profundamente. Em 1946, durante uma viagem de trem rumo ao noviciado no Himalaia, Teresa sentiu um forte chamado do Espírito Santo para abandonar tudo e dedicar-se exclusivamente a essas almas sofridas. Assim, em 1948, pediu permissão para deixar as Irmãs de Loreto, uma solicitação que foi concedida pelo Papa Pio XII, sob a condição de que permanecesse como religiosa, sob a autoridade do arcebispo de Calcutá. Adotando um sari branco com bordas azuis e uma pequena cruz no ombro, Teresa iniciou uma nova fase de sua vida. Este traje simples viria a se tornar o uniforme de sua futura congregação, reconhecida mundialmente. Ela fez um curso básico de enfermagem em Patna, acreditando que esse conhecimento seria útil em sua missão, e começou a trabalhar com pessoas abandonadas em Motijil. No bairro miserável, ela reuniu 5 crianças para ensinar, e em menos de 10 dias, esse número havia aumentado para 50. Ao final daquele ano, Teresa adquiriu a nacionalidade indiana. Seu trabalho rapidamente chamou a atenção, e o povo local a apoiava com doações e trabalho voluntário. No entanto, Teresa queria que suas atividades se tornassem permanentes, organizadas como uma vida religiosa consagrada, e não dependessem exclusivamente de ajuda externa. Em 1949, surgiram as primeiras vocações entre suas antigas alunas, o que levou à fundação da Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma era o saciar a sede de Jesus na cruz, por amor às almas, atendendo aos mais necessitados. Em 1950, o Vaticano aprovou o Estatuto da nova congregação, e Teresa foi nomeada superiora. As irmãs dedicavam-se a recolher das ruas os famintos, leprosos, portadores de HIV, vítimas da fome e das guerras, doentes com elefantíase e gangrena, entre outros miseráveis e esquecidos, incluindo aqueles em estado terminal, cujos corpos já começavam a se decompor. A missão das irmãs era oferecer cuidados básicos, como alimentação, higiene, abrigo e tratamento, sempre começando pelos mais necessitados. Elas também fundaram creches, abrigos para desamparados e lares para pacientes de AIDS. Em 1952, Teresa inaugurou o lar infantil Xixu Bhavan, Casa da Esperança, e o Lar para Moribundos em Kaliga. Com o reconhecimento da Igreja, sua obra começou a se expandir pela Índia e, posteriormente, pelo mundo.
O governo indiano, reconhecendo seu trabalho, concedeu-lhe em 1963 a medalha Padma Shri, uma das mais altas condecorações do país. Em 1964, durante uma visita à Índia, o Papa Paulo VI presenteou Madre Teresa com a limusine que utilizara, e o valor arrecadado com a rifa do veículo foi destinado a uma colônia de leprosos em Shantinagar, na cidade de Asansol. Em 1971, ela foi agraciada com o primeiro Prêmio Jawaharlal Nehru de Compreensão Internacional. Com a obra já estabelecida nos 5 continentes, Madre Teresa foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979, uma das muitas honrarias recebidas por seu trabalho humanitário. Durante a cerimônia em Oslo, Noruega, ela recusou o banquete em sua homenagem, doando todo o valor do prêmio aos pobres. O Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada, nomeando-a sua embaixadora nas nações. No mesmo ano, Madre Teresa visitou o Brasil e encontrou-se com Irmã Dulce, que também viria a ser canonizada. Ao longo de sua vida, Madre Teresa recebeu inúmeros títulos honoríficos de diversas universidades. Em 1980, foi premiada com o Distinguished Public Service Award pelos Estados Unidos. Em 1982, retornou ao Brasil, visitando a favela Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em Roma, sofreu seu primeiro ataque cardíaco, aos 73 anos, o que comprometeu sua saúde. Apesar de sua condição debilitada, foi reeleita superiora da congregação em 1985. Nesse mesmo ano, recebeu do presidente norte-americano Ronald Reagan a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país. 2 anos depois, foi condecorada com a Medalha de Ouro do Comitê Soviético da Paz. Em 1989, realizou o sonho de abrir uma casa de sua congregação na Albânia, sua terra natal, mas um segundo ataque cardíaco a obrigou a utilizar um marcapasso. Em 1990, Teresa solicitou ao Papa sua dispensa do trabalho na congregação. Em 1996, Madre Teresa publicou o livro O Caminho de Simplicidade, onde compartilhou a doutrina religiosa que guiou sua vida de dedicação aos pobres. Madre Teresa faleceu em 5 de setembro de 1997, vítima de uma parada cardíaca, em Calcutá. Sua morte gerou comoção mundial. Multidões se aglomeraram durante dias na igreja de São Tomé, onde seu corpo estava sendo velado. Após uma semana, o corpo foi trasladado ao estádio Netaji, onde o cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. O mesmo veículo que transportara Mahatma Gandhi em 1948 foi utilizado para o cortejo fúnebre. Madre Teresa, Gandhi e Nehru foram os únicos na história da Índia a receber funerais de chefe de Estado. Ela foi a única católica a ter essa honra em uma nação de diversidade religiosa e minoria cristã. Chefes de Estado e governantes de todo o mundo estiveram presentes em seu funeral. Em 2002, o Vaticano reconheceu o milagre que levou à sua beatificação da cura de uma mulher em Bangladesh, que usava uma medalha milagrosa dada por irmãs da congregação e que havia pertencido a Teresa. O milagre de sua canonização ocorreu em 2008, no Brasil, quando um homem em Santos, São Paulo, foi curado de uma grave doença cerebral sem tratamento possível, após sua esposa rezar a Madre Teresa. Atualmente, a Congregação das Missionárias da Caridade conta com cerca de 4.500 religiosas, atuando em mais de 130 países, incluindo o Brasil, em torno de 700 casas dedicadas a ajudar os mais necessitados. Reflexão: a vocação e o testemunho de caridade cristã de Santa Madre Teresa de Calcutá transcendem fronteiras e são reconhecidos até mesmo por aqueles que não compartilham da fé católica. Sua vida foi um exemplo luminoso do que Jesus ensinou: o amor é o único caminho para a verdadeira paz. No entanto, Madre Teresa compreendia profundamente que o amor ao próximo só pode florescer genuinamente a partir do amor a Deus. Um episódio significativo de sua vida reflete esse entendimento e oferece uma lição para todos nós. As atividades diárias da congregação incluíam 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento antes que as irmãs saíssem para as ruas cuidar dos necessitados. Com o crescimento da obra e o aumento das demandas, uma das irmãs sugeriu que talvez fosse necessário reduzir o tempo de oração para se dedicar mais às atividades práticas. Madre Teresa, no entanto, tomou uma decisão contrária e aumentou o tempo de adoração para 2 horas diárias.
Ela sabia que as boas obras são realizadas por Deus através de nós, seus instrumentos, e que o ativismo, por mais bem intencionado que seja, nunca pode substituir a essência espiritual da missão cristã. A função principal da Igreja é espiritual, e não meramente temporal. As necessidades materiais são importantes, mas as carências espirituais são ainda maiores, pois o destino eterno da alma é o que realmente importa. Madre Teresa compreendeu essa verdade fundamental e se entregou ao serviço dos pobres e doentes em nome de Jesus, para a salvação de almas. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira caridade não é simplesmente filantropia, mas uma expressão do amor de Cristo, que transforma o mundo a partir do coração humano. Que possamos seguir o caminho de Madre Teresa, servindo a Deus em cada um dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados, confiando sempre na providência divina. Bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá, Mãe dos pobres, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que atraístes Madre Teresa de Calcutá, Mãe dos pobres, Virgem, para o amor do Cristo vosso Filho e o serviço dos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, que, dedicados à caridade, possamos descobrir Cristo em nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.